Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor tem o poder de curar, de libertar, de fazer milagres extraordinários em nossa vida. Por isso, no salmo de hoje nós rezávamos: Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor. Não fecheis o vosso coração, mas abri, ficai atentos, porque o Senhor constantemente fala aos nossos ouvidos. Não é que Deus não fale, o problema são os nossos ouvidos que estão tapados, e por isso nós não ouvimos a voz do Senhor. E como estamos tapados, Padre, com os ouvidos sem poder ouvir a voz de Deus? A incredulidade. Enquanto a fé nos faz compreender milagres que humanamente é difícil de explicar, porque ter fé é exatamente isso, é a gente poder acreditar em algo que é sobrenatural, que vai além do humano, do físico. A incredulidade é aquela que tem a capacidade de nos tirar os ouvidos para ouvirmos a voz de Deus. Quanto mais incrédulos, mais distantes de ouvirmos a voz do Senhor. Quanto mais for a nossa fé, muito mais os nossos ouvidos estão abertos a acreditar que nós temos um Deus que tudo pode realizar em nossa vida. O padre falando assim parece até fácil, mas na prática é tão difícil acreditarmos no Senhor, porque é muito fácil a gente dizer que tem fé quando tudo vai muito bem na nossa vida, quando as coisas estão prosperando, quando o nosso trabalho está progredindo, quando a nossa família não tem briga, quando nós estamos bem, quando estamos bem de saúde. É muito fácil de dizer, abrir a boca e dizer: eu creio no Senhor, eu tenho fé. Mas nos momentos de tribulações, nos momentos de dor, de sofrimento, nos momentos de dificuldade, é aí sim que nós somos provados na fé. Aí sim, quando os problemas vêm, é que nós somos provados para ver se exatamente acreditamos que Deus pode fazer aquilo que para a minha vida é impossível. Qual é o impossível para a tua vida? Eu convido você a fechar os olhos por um instante e pensar. Pensa no mais íntimo do teu ser. Hoje na adoração a gente rezava como salmista: Senhor, eu sei que Tu me sondas e me conheces. Qual é o impossível que Deus pode realizar em tua vida? Meus queridos irmãos, oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor. Não fecheis o vosso coração, tenhais fé, acreditai. E aí a gente pega o evangelho de hoje,
que é o evangelho onde Jesus cura um leproso, que se coloca diante do Senhor e diz com toda clareza: olha a ousadia desse homem, se queres, pode curar-me. Quando aquele homem diz isso, ele está dizendo: eu sei que tu tem poder, eu sei que tu podes realizar tudo. A lepra não tinha cura. Hoje, graças a Deus, a gente tem, a ciência conseguiu uma cura para a lepra. Mas a lepra não tinha cura na época do tempo de Jesus. Então as pessoas eram afastadas para não contaminarem outras pessoas. Eram amarrado um sino no pescoço dessas pessoas que eram leprosos, porque quando ela começasse a caminhar na rua, o sino balançava e aqueles que iam passar pela rua iam para o outro lado para nem encostar nessa pessoa. Elas eram afastadas do convívio familiar por sinal, e elas viviam isoladas. Então tinham lugares que elas viviam isoladas, sem ninguém, sem contato algum. Talvez hoje a gente está vivendo uma experiência parecida como essa. Quando a gente pega o Covid, a gente tem que estar afastado aí 2 semanas, 14 dias. E a gente fica para enlouquecer. Tem pessoas que dizem: padre, para enlouquecer, ficando 14 dias sem fazer nada, trancado, porque eu não podia sair para não contaminar outros. Imagina uma pessoa de lepra, a maior humilhação de já ter um sino no seu pescoço, para dizer: eu sou um leproso, e viver a vida toda isolado, sem poder ter contato com ninguém. Mas aquele homem não viveu uma incredulidade, porque ele poderia muito bem, diante do seu problema, dizer: eu não acredito em Deus, porque Deus está me castigando, ou porque Deus me deu essa doença e eu vou morrer com ela e não vou ter a possibilidade de ter uma vida. Imagine o que aquele leproso viveu, os momentos de dor, de angústia, de sofrimento, de dor. Mas aquele homem não perdeu a fé, e ele foi tão ousado que ele disse para o Senhor: se queres, tu tens o poder de curar-me. Às vezes a gente passa por um pequeno problema e a gente já se torna um homem ou uma mulher incrédula, capaz de dizer: o Senhor me abandonou e eu não acredito no Senhor. Não é porque Deus não esteja falando aos seus ouvidos, não é porque Deus te abandonou, é porque a sua incredulidade tapou os seus ouvidos e você não consegue ouvir a voz de Deus. É exatamente isso que acontece. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fecheis o vosso coração. Tenhamos a ousadia e a coragem como esse leproso. O Padre manda você pensar no impossível da sua vida hoje, para que você tenha a ousadia, como esse homem leproso, de dizer: Senhor, se tu queres, tu pode realizar essa situação em minha vida, sim. Mas não dizer como um incrédulo, mas como uma pessoa que acredita, como aquele que já tomou posse da graça de Deus, como aquele que já recebeu a graça. Porque ter fé, São Paulo vai dizer lá em Hebreus 11, é você acreditar mesmo sem ter recebido. Olha para a pessoa que está do teu lado, a mais de 1 metro de distância. Pode olhar, pode encarar. E diz assim: deixa de ser incrédulo. Olha bem para a pessoa, olha nos olhos, deixa de ser incrédulo. Deus está constantemente falando para nós, meus queridos irmãos, e nós precisamos estar atentos. E olha a resposta do Senhor para esse leproso: eu quero. A leitura diz que o Senhor se comoveu, foi tomado por compaixão por aquele homem que suplicava. Jesus veio o tamanho da fé daquele homem e o curou da sua lepra. A gente só vai poder alcançar.
Você que está em casa, escuta isso que o Padre está falando. Aquilo que você pensou hoje como impossível para a sua vida, você só vai alcançar quando você pedir da mesma forma que este homem pediu, com fé. E Jesus diz: eu quero, porque Ele sente compaixão de nós. Deus não é indiferente à nossa dor. Deus nos vê, nos entende, nos compreende e nos ama. Olha o que o Senhor disse em um dos evangelhos. Será que um pai que ama o seu filho incondicionalmente vai dar uma cobra se ele pede um pão? Jamais. Imaginemos então, nós que somos maus, fazemos bem aos nossos filhos? Imagina Deus que não conhece o mal e que é, por natureza, bem. O que Ele não fará com os seus filhos que acreditarem no seu poder e na sua força? Deixemos de ser incrédulos, irmãos, e acreditemos que nós temos um Deus do impossível. Eu quero convidar você a até repetir isso. Eu creio no Deus do impossível. No Deus do impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos juntos